Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo aqui sobre o Nick Cave. Seria o segundo e último vídeo do Nick Cave, que é sobre esse livro aqui, é uma resenha. Pera aí. Está melhor aqui para ver, não? A Morte de Bunamoro. Só que antes eu quero só colocar algumas pontuações biográficas que eu não coloquei no vídeo passado. Bom, eu reassisti o filme Asas do Desejo e foi muito bom, né, relembrar o filme todo, muito bom o filme. E a participação do Nick Cave no filme, né, ele e a banda Bad Seeds aparece no final, tocando num show, então foi bem interessante. E falando em trilha sonora, o Nick Cave ele tem muita participação em trilhas sonoras de filme, ou trilhas sonoras que ele fez, né, no filme completo, ou então participações de algumas músicas. Por exemplo, a Liga da Justiça do Snyder Cut tem duas músicas dele, Distant Sky, que é do Skeleton Tree, e tem There Is No Kingdom, que é do Botman's Skull, que é desse álbum aqui. Né? Que acho que deve ser de 97, o Botman's Skull. Foi logo depois do Murder Ballads. Então é bem interessante o trabalho dele com trilha sonora. Para quem estiver interessado, é muito fácil de achar no YouTube. O que eu quero pontuar aqui é que, falando sobre a perda do filho, né, do Arthur Cave, falei muito disso no vídeo passado. E esse é o maior medo, né, que qualquer pai pode enfrentar. E o Nick Cave ele viveu essa tragédia. Só que não foi o único filho dele que morreu. O filho mais velho dele, chamado Jeffrey Lazenby, tinha 31 anos. Ele veio a falecer, isso menos de 7 anos após a morte do Arthur, né, que é o filho mais novo. Então ele perdeu o filho mais novo e o filho mais velho. O Arthur faleceu aos 15 anos e o Jethro com 31. O Arthur ele caiu de um penhasco, né, em Brighton, né, e consta-se que ele estava sob o efeito de LSD. Então acho que lá, na viagem dele lá, sob o efeito de LSD, ele acabou caindo no penhasco, teve uma série de fraturas e não resistiu. E a segunda morte, então, né, o segundo filho, o Jethro, que era ex-modelo e era ator, que nasceu em Melbourne, em 91, era filho do cantor, né, era filho do Cave e da modelo Beau Lazenby. E o Nick Cave, ele anunciou, na época, a morte do Jethro, né, dizendo assim: com grande tristeza posso confirmar que meu filho Jethro faleceu. Essas foram as palavras do Nick Cave. Na época estava com 64 anos, né? E ele continuou: seríamos gratos se pudéssemos ter privacidade nesse momento. Ele devia estar completamente arrasado, né? O segundo filho aí, uma morte trágica, embora ele não tenha, na época, né, não tenha se falado sobre a causa da morte do Jethro. A morte do Jethro, pelo que se consta, foi suicídio. O Jethro ele estava tinha uma série de problemas, né? Uns dias antes da sua morte, o Jethro ele foi liberado sob fiança após ele foi preso, né, por agredir a mãe, né, a sua própria mãe. E consta-se que ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Tá? Então, aí ele veio a cometer suicídio, então, uns dias depois. Né? A gente falando em suicídio, né, a gente está no Setembro Amarelo, que é um mês de campanha de prevenção ao suicídio, né? Quem trabalha aí com a área médica, principalmente voltado aí para saúde mental, né? É uma época, é um mês em que tem que se falar mais ainda, né? Buscar falar sobre essa campanha do Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio e saúde mental de maneira geral, né? Bom, continuando, o Cave, então, ele
compartilhou dos seus sentimentos sobre a perda dos seus filhos. Ele revelou que ele carrega um sentimento de culpa pelo que aconteceu. O Arthur, seu filho com a Suzy Cave, morreu em 2015 em circunstâncias então da queda do penhasco. E o Nick Cave ele disse também, abre aspas, eu acho que é algo que as pessoas que perdem filhos sentem, né, no caso da culpa, independentemente da situação, simplesmente porque uma das únicas coisas que você supostamente deve fazer é não deixar seus filhos morrerem, fecha aspas. Então ele disse isso numa entrevista do The Guardian, né? Ou o que ele está querendo dizer aqui? Olha, já que você é pai, né, um dos papéis assim, que o pai tem que fazer é cuidar do filho e não deixar que nada de mal venha acontecer, não deixar que ele venha morrer, né, independente das circunstâncias. Então, disso aí vem o sentimento de culpa. Então, tipo, meu filho morreu, a culpa é minha porque eu não devia tê-lo deixado morrer. Foi isso que ele estava querendo dizer, então, nessa entrevista. O Nick Cave, ele tem mais 2 filhos que estão vivos, né? O Earl, que é fruto do casamento com a Suzy, e o Luke, que é filho da brasileira, da Viviane Carneiro, né? Que nasceu, o Luke, ele nasceu apenas 10 dias, tem 10 dias de diferença do Jethro, né? Foram 10 dias depois. E apesar das perdas trágicas, né, o Cave revelou que ele não se sente amaldiçoado, né? Ele sente a questão da culpa, mas eu acho que foi cogitado, né, sobre a questão de a perda de 2 filhos, né, de um tempo assim relativamente curto. E deve ter se cogitado de uma maldição e ele não se sente amaldiçoado, né? Se foram simplesmente as circunstâncias da vida, né? As tragédias da vida pessoal. Bom, então é isso. Vamos falar então sobre a morte de Bunny Munro, do Nick Cave, né? E esse é o segundo romance do Nick Cave, tá? Existe um protagonista, né, o Bunny Munro, que é um vendedor de cosméticos que luta contra o vício em sexo e álcool. E a narrativa da história ela começa após o trágico suicídio da sua esposa, Libby, que deixa Bunny em um estado de desespero e confusão. Provavelmente também, né, entre a questão da culpa e também do suicídio da esposa, o protagonista também tem que lidar com essa questão da culpa, seja por conta das traições, por conta do álcool, por conta da vida que ele leva. E então, numa tentativa desesperada de escapar da sua dor e também de cuidar do filho pequeno, o Bunny Jr., ele embarca em uma viagem pela costa sul da Inglaterra. Tá? Trata-se de uma obra, tem uma fusão assim de humor negro, de erotismo e tragédia. Então, são alguns elementos que fazem parte dessa obra. E o Nick Cave ele consegue fazer uma mistura, ele consegue explorar, né, essa decadência moral do Bunny, que se vê envolto em situações cada vez mais caóticas e surrealistas. A escrita visceral do autor ele revela a sua habilidade em criar personagens complexos, multifacetados e cenários perturbadores que capturam a essência da luta interna do protagonista. E isso ele fez muito bem no primeiro romance, né, que eu falei no vídeo passado, e o Burro Viu o Anjo, com o Euclide, que é o personagem desse romance. Então ele tem essa habilidade de criar esses personagens multifacetados e complexos. Então, ao longo da narrativa, o Nick Cave ele insere referências culturais e musicais que enriquecem a experiência do leitor. Eu até lembrei de uma cena bem engraçada em que ele dá uma zoada na Frida Kahlo, né? A aparência dela, ele dá uma zoada na Frida Kahlo. E ele faz menções de artistas como a Kylie Minogue, que chegou a cantar com ele, fez uma parceria com ele no Murder Ballads. Ele fala também da Avril Lavigne, e
todas essas citações acabam aqui oferecendo uma camada adicional de ironia e crítica social, ressaltando a superficialidade da sociedade contemporânea. A jornada de Bunny se transforma então não apenas em uma busca de redenção pessoal, mas também em uma reflexão mordaz sobre os valores distorcidos da modernidade. Muito interessante, e é um assunto assim que tem uma urgência muito atual, né, para ser discutido, para ser refletido. Os personagens são bem delineados, né? Tem o Bunny Jr., né, com 9 anos de idade, representa a inocência perdida e a curiosidade infantil, contrastando com o mundo caótico ao seu redor, né? Não só o mundo caótico do próprio pai, mas no mundo ao redor. E a figura da mãe falecida, a Libby, é uma figura que é palpável mesmo na ausência, né? O suicídio serve como um catalisador para o desenvolvimento emocional do enredo. Esse romance, A Morte de Bunny Munro, foi lançado em 2009 e marca um retorno ao romance para o Cave, né? Após o And the Ass Saw the Angel, né? E o Burro Viu o Anjo, que foi publicado em 89. Embora tenha recebido críticas mistas, né, muitos elogiaram a profundidade emocional e a intensidade da prosa. A obra foi descrita como uma leitura compulsiva marcada por horror e humanidade, refletindo a capacidade do autor de abordar temas sombrios com uma sensibilidade única. Contudo, não faltaram as controvérsias, né? O livro foi indicado ao prêmio Bad Sex and Fiction Award, né? Evidenciando as reações díspares que suas cenas provocativas geraram, né? Lembrando então que o protagonista com 2 vícios, né, muito claros no enredo, o vício em sexo e em álcool. E apesar disso, os fãs do Nick Cave reconheceram o valor emocional da narrativa e a habilidade do autor em articular questões complexas sobre a condição humana. Em suma, A Morte de Bunny Munro é uma leitura instigante que desafia o leitor a confrontar tanto os aspectos mais sombrios quanto as nuances da vida de Nick Cave, né? Que ele acaba entregando uma obra rica em camadas que combina tragédia e comédia com maestria. Então, além de ter o peso, né, do drama do personagem, né, de tudo que é vivenciado no romance, esse peso ele é minimizado em situações cômicas, né, diferente desse primeiro romance, que é totalmente assim pesado, né? Denso, e não tem cenas de humor, tá? Tanto que eu vou fazer uma comparação com esses 2 romances aqui, então, tá? Para vocês terem uma ideia. A luz aqui está atrapalhando um pouco. Então vamos lá. O Burro Viu o Anjo, ele tem um estilo assim, é uma espécie de gótico sulista. Então o romance é fortemente influenciado pelo estilo gótico, com uma atmosfera sombria e opressiva. A narrativa é densa, a escrita é rica, é poética, com descrições vívidas e muitas vezes perturbadoras. Temas pesados, né? Então ele aborda temas como fanatismo religioso, violência, loucura, criando então uma narrativa intensa e emocionalmente carregada. Tanto que é um livro que fala muito, né, e tem muita influência da Bíblia, né, fala muito da religião e tudo mais. E no ensaio de 96, The Flesh Made World, o Cave ele descreveu a prosa dura da Bíblia como uma linguagem perfeita, ao mesmo tempo misteriosa e familiar, que informou, né, que influenciou ativamente os seus esforços artísticos. Então, o Nick Cave dando a entrevista falando da importância, da influência das escrituras no seu trabalho, e de como a prosa dura da Bíblia ela vem com uma linguagem perfeita também, que é
ao mesmo tempo familiar e também misteriosa. Continuando aqui então, para a gente ter uma ideia das diferenças, né, entre um romance e outro, falar um pouco da linguagem. A diferença é que o Burro Viu o Anjo, então, ele tem uma linguagem mais arcaica, né, coloquial. Tá? Então mistura os dialetos do sul dos Estados Unidos com uma linguagem quase que bíblica, criando uma sensação de atemporalidade. E a prosa poética, né, é uma linguagem altamente estilizada e com o uso frequente de metáforas e simbolismos. Já A Morte de Bonnie Munro, a linguagem é moderna, direta, ele utiliza de uma linguagem mais contemporânea, acessível, refletindo então o cenário urbano e moderno. Os diálogos são realistas, né, são mais naturais e realistas, contribuindo para uma fluidez da narrativa. A Morte de Bonnie Munro, ele tem essa coisa da comédia, né, a comédia negra, do humor negro, né? Ele é um romance com um tom mais leve, apesar de abordar temas sérios, como o próprio suicídio, e acaba então sendo uma mistura de comédia negra e absurdo, né? A exploração dos personagens também tem uma diferença. É um livro em que foca mais nas falhas e nas obsessões do protagonista, criando uma narrativa que é ao mesmo tempo trágica e cômica. E com relação à técnica, E o Burro Viu o Anjo, ele tem uma técnica não linear. A história é contada de forma mais fragmentada, com saltos temporais e mudanças de perspectiva. Também existe uma perspectiva interna, que grande parte da narrativa é apresentada do ponto de vista do Euclide, que é o garoto lá, o jovem, né, protagonista da história, oferecendo então uma visão íntima de sua mente perturbada. Já em A Morte de Bonnie Munro, a narrativa é linear, a história segue uma progressão bem mais linear, facilitando o acompanhamento dos eventos ao longo da narrativa. Existe também a perspectiva externa, embora ainda explore a mente do protagonista, né? A narrativa ela acaba sendo mais focada nos eventos externos e interações com os outros personagens. Seja como for, em ambos os romances, fica muito claro para nós aqui a versatilidade de Nick Cave como escritor, né? Capaz de navegar por diferentes estilos e técnicas narrativas. Então, mais uma vez, recomendando aqui os dois romances, os dois primeiros romances do Nick Cave, e O Burro Viu o Anjo. Isso aqui é uma edição portuguesa, não tem aqui no Brasil, até onde sei. E essa aqui, né, foi publicado aqui pela Record, editora Record. Então é muito fácil achar. Na realidade, há outros livros do Nick Cave, inclusive livro de poemas, diários, né, que eu não tenho no momento, mas assim que eu tiver em mãos aí esse material que ainda não tenho, aí eu certamente voltarei a fazer os vídeos sobre essas obras do Nick Cave. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Né? Deixem aí o comentário de vocês, compartilhem, deixem o like de vocês se gostaram do vídeo, né? E a gente continua então no próximo vídeo. Voltarei então com a série do Rambo no deserto. Então será um vídeo especificamente sobre Rambo e a vida, né, dele, a experiência dele no deserto. E o próximo da série dos Poetas do Rock, certamente, talvez acho que seja com Jim Morrison, tá? E daí vai ter mais gente por aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.